Lucas capítulo 17, verso 11, até o verso de número 19. 17, do 11 ao 19. Que diz a palavra do nosso Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, e dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra, e nós cremos, meu Deus, que o Senhor tem algo mais a tratar conosco. Fale conosco, Senhor, através da tua santa palavra, pois eu creio, Senhor, que tu nos trouxeste aqui para ouvir a tua voz. Apenas, Senhor, um par de ouvidos ouvindo. Ó Deus, eu creio que o Senhor tem algo a tratar. Senhor, o Senhor não nos traz num lugar como esse, numa quinta-feira, para jogar conversa fora. Eu creio que o Senhor tem algo profundo para tratar com o teu povo. Nós nos colocamos, Espírito Santo, à tua disposição. E eu lhe peço, Deus, que o Senhor não permita que eu venha atrapalhar a ministração da tua palavra, mas que eu possa ser usado como um canal, Senhor, para abençoar e ser abençoado. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, eu sempre me peguei muito nos detalhes da Bíblia, né? Uma vírgula, um ponto, um parêntese, uma palavra, algo que me salta aos olhos e me chama a atenção. Eu sempre, quando leio a palavra, sempre que vou ministrar uma palavra, eu peço a Deus na leitura, eu digo: Senhor, me mostra o detalhe, porque é tão importante a gente buscar isso em Deus, irmãos, buscar os detalhes na palavra. Aí você começa a perceber a riqueza do texto, como que a palavra do Senhor é rica. E eu quero observar esse detalhe desse texto e tirar algumas lições para a nossa vida, porque Deus tem lições tremendas para nós, querido, através desse texto. Não há nenhum outro texto na Bíblia em que Jesus tenha tido uma atitude como essa. Somente aqui Jesus ele tem essa atitude. E esse texto ele termina com Jesus fazendo algumas perguntas. A primeira pergunta feita por Jesus é uma pergunta que nos deixa claro o quanto ele é observador. O Senhor diz: não eram 10 os que foram curados? A primeira pergunta feita pelo Senhor: vem cá, não tinham 10 entre vocês? A segunda pergunta feita por Jesus: onde estão os outros 9? Onde estão os outros? E a terceira e última pergunta feita pelo Senhor: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então o Senhor ele faz 3 perguntas marcantes. Mas a primeira pergunta, irmãos, nos leva a entender que todos os homens que ali estavam foram percebidos pelo Senhor. O Senhor percebe a todos, ele olha e diz: aonde estão os outros 9? Não foram 10? Então algo já começa falando ao meu coração e ao seu nessa noite, que nós somos percebidos pelo Senhor. Nenhum de nós aqui, irmãos, passa por despercebido aos olhos do Senhor. Ele olha e diz: não eram 10, aonde estão os outros 9?
Então isso é algo que nos chama também a atenção. Esse verso 14, irmãos, ele é tremendo e ele me chama muita atenção. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram o quê? Curados. Uma coisa interessante também nesse texto, irmãos, é que Jesus, ele não disse, o Senhor não disse isso por dizer, ele não falou isso por falar, irmãos. Jesus observou cada um que ali estava, ao ponto de se preocupar também com os outros 9. Fica, onde estão os outros 9? E disse mais ainda na terceira pergunta, e disse: olha, somente esse estrangeiro? Ou seja, Jesus, ele olha, e ele não vê um amontoado de leprosos, ele olha e ele observa o indivíduo. O que ele vê? Ele vê o indivíduo. Ele não olha para nós e vê um amontoado de gente reunido num templo, não, querido. Ele nos observa individualmente. E isso para mim é motivo de alegria, saber que eu chego aqui nesse lugar, eu sou observado pelo Senhor. Deus me observa. Quando você sai da tua casa, quando você está com o teu coração entristecido, que você vem para esse lugar buscar uma resposta de Deus, como é bom saber, Deus está me observando. Ele está me observando, ao ponto de saber a nacionalidade daquele leproso que voltou para agradecer. Olha a profundidade, irmãos. Sem que aquele homem dissesse nada, ele olha para o homem e diz: somente esse estrangeiro? Ou seja, ele conhece na profundidade, ele conhece você, meu irmão. Esse é o motivo de nós, nessa noite, falarmos: muito obrigado, Senhor, porque Tu me conheces. O Senhor nos conhece. Amado, como eu sou grato em saber que Deus conhece a minha alegria, Deus conhece a minha dor, Deus conhece a minha tristeza, Deus sabe tudo que eu estou passando, Deus sabe tudo que você está passando, meu irmão. Deus sabe quem você é. Você não é alguém esquecido por Deus, você não é alguém no qual Deus está aqui olhando e dizendo: o que será ele? O que será que ele está passando hoje? Não. Deus olha e diz: eu sei, meu filho, o que você está passando, porque eu conheço você na essência, eu te conheço na profundidade. Amados, ele sabia que ali haviam judeus, o Senhor sabia que naquele lugar haviam samaritanos, haviam estrangeiros naquele lugar. Naquela época, amados, na época de Jesus, a lepra era uma doença incurável. Hoje não, mas hoje nós temos a AIDS, hoje nós temos o câncer, hoje nós temos uma série de doenças também incuráveis. A lepra hoje, a hanseríase, ela é curável. A lepra, ela começava com pequenas manchas e depois a pele ia sendo totalmente tomada, o corpo ia sendo totalmente tomado. E se você parar para pensar acerca dessa doença, irmãos, ela leva anos para chegar à sua reta final, ao estado terminal. Então é muito tempo uma pessoa com lepra, é muito tempo uma pessoa com hanseríase. A lepra, ela era altamente contagiosa, e uma vez que fosse identificado, o indivíduo agora seria totalmente isolado da sociedade. Olha que peso essa doença trazia sobre a pessoa. O leproso, irmãos, ele era tratado de maneira radical e totalmente isolado das pessoas. Uma das piores punições que um leproso poderia ter é o isolamento. Você imagina, além de leproso, ser isolado da família, ser isolado dos filhos, da esposa, dos amigos, não poder dar um abraço, não poder apertar a mão, não poder olhar no olho do outro, não poder sentir o cheiro humano. A única coisa que ele sente é um odor da pele que vai apodrecendo, irmãos. Como era terrível, o isolamento é terrível.
o leproso seria sentenciado a viver longe da cidade, a viver longe dos amigos. Amados, se é uma coisa que eu amo é gente. Como eu amo gente, eu gosto de ficar perto de gente. Você gosta de ficar perto de gente? Amém. Tem gente que diz assim, eu não gosto muito não, mas tem gente que não é fácil, irmãos, que é difícil, né? É melhor ficar com um gatinho. Quem gosta de gatinho aí? Vai levantar a mão lá. É melhor ter um poodle. Não, irmãos, Deus não criou o poodle à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem para ser amado. Você sabia disso? Criou o homem para ser amado. Então, irmãos, o leproso, ele não podia mais abraçar a sua família, seus filhos, seus amigos. Ele não poderia mais se arrumar. O leproso teria que viver despenteado, descabelado e gritando pela rua, imundo, 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 para que todos observassem, que todos vissem que ele era um leproso, para não correr o risco de ninguém se aproximar daquele homem. Ficariam distantes pelo menos uns 50 metros de um leproso. Você imagina o lixo social, como esse homem se sentiria um lixo humano, olhando para as pessoas sem poder se aproximar de ninguém, porque eu sou um lixo humano. Jesus, ele cura por completo, ele restaura. Que Deus fantástico que nós temos, irmãos, que Deus maravilhoso que nós servimos. Se um leproso quebrasse essa lei, ele deveria morrer apedrejado, deveria ser apedrejado. Se essa lei fosse quebrada, ele não poderia ter contato com mais ninguém. Por isso que ele chega distante de Jesus, e Jesus, ao olhar, o que Jesus diz? Vai, mostra aos sacerdotes. Os 10 leprosos eram homens que viviam às margens da sociedade, irmão. E no verso 13, o Senhor diz assim, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ou seja, eu vou parar de longe, eu não posso chegar perto dele. Mesmo de longe, Jesus conhece. Querido, quanto mais eu vejo a história de Jesus, quanto mais eu vejo o envolvimento de Jesus com o ser humano, com as pessoas, eu mais me apaixono por ele. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente o ama. Porque Jesus é tremendo, irmãos. Jesus, ele não olha a tua condição social. Jesus não olha a tua pele, se você é negro, se você é branco, se você cheira mal ou não. Jesus não faz acepção de pessoas. Enquanto nós isolamos pessoas, nós escolhemos até do lado de quem nós queremos ficar. Nós escolhemos, Senhor, eu não quero ficar do lado dele porque ele cheira mal. Jesus não. Jesus, ele se aproxima de um pecador. Jesus se aproxima da prostituta. Jesus se aproxima, Jesus chega perto, Jesus toca. Querido, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor te trouxe aqui porque ele quer tocar em você. Ele toca, independente de quem você seja. Pastor, mas eu tenho muito pecado, a minha vida é um arraso. Pastor, você... Querido, o Senhor toca. Nosso Deus é maravilhoso. Enquanto as pessoas nos isolam, o Senhor nos abraça. Eu acho tremendo quando eu entro numa igreja, irmãos, quando eu vejo, às vezes, você vê cada homem com rastafari enorme. Você já viu isso, igreja, irmão? Cada rastafari enorme, um alargador desse tamanho, está lá louvando, glorificando a Deus. Querido, a gente olha e diz, isso é um demônio. O Senhor olha e diz, vem meu filho, vem porque eu te quero, vem porque eu te quero. Que Deus fantástico que nós servimos, que Deus maravilhoso que nós temos, irmãos. Deus que não faz acepção. Você pega um papel, para que serve esse papel, irmão? Limpar a boca, limpar um suor, não é isso?
Pega um papel, escreve alguma coisa, amassa, joga fora, não serve para mais nada. Aí, você joga lá fora esse papel. Chega um sujeito lá fora, pega esse papel e junta, e leva, sabe para quê, irmão? Para reciclar. Sabe? Jesus faz exatamente isso. Enquanto as pessoas pegam você, te amassam, te humilham, te ofendem, te lançam fora, Jesus, ele pega, ele desamassa, ele cuida, ele trata, porque ele é o reciclador, irmãos. É ele quem reciclou a tua vida. Ele reciclou a nossa vida. Ele não olhou para mim e para você com outros olhos, a não ser olhos de misericórdia. Os mesmos olhos que ele olhou para aqueles homens. Ah, querido, naquela época, se apresentar ao sacerdote para dar o veredito, como diz o verso 14, o Senhor vai dizer assim: ao vê-los, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram o quê? Eles foram purificados. Os sacerdotes deveriam dar o veredito, e se ele está curado ou não, e isso era no olhômetro, era no olho, era tocar com um pedaço de pau, para ver, eu vou ver como é que está a sua pele, vou ver como é que você está, para depois dar o veredito. Jesus dá uma ordem, e eles obedecem a ordem. Olha o verso 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Ah, queridos, esse texto diz que eles foram curados antes de chegar aos sacerdotes. Antes de chegar lá, no meio do caminho, enquanto eles obedeciam, eles iam sendo curados. Olha que mistério tem essa palavra. Enquanto eles obedeciam a ordem, eles iam sendo curados. Vai e se mostra ao sacerdote. Você já pensou que loucura, irmãos? Como, Senhor, eu estou leproso. Talvez muitos duvidariam, muitos criticariam, muitos murmurariam. Diriam: Senhor, mas como é que eu vou me apresentar, Senhor? O Senhor não está enxergando direito, eu sou leproso, eu estou imundo, como é que eu vou me apresentar? Mas a minha Bíblia diz que eles foram e foram sendo curados. Segredo, querido, para você ser abençoado: obedeça. Amém, queridos? Você quer ser abençoado? Obedeça. Mas somente um voltou no meio do caminho para agradecer a Jesus. Eu quero observar com certo cuidado esse verso 14 e 15, quero ler de novo com você. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Amado, quantas vezes nós estamos nos autoiludindo nas nossas avaliações pessoais? Quantas vezes? Nós achamos que estamos obedecendo a palavra do Senhor. A gente parece que vive mecanicamente. Eu quero chamar esses 10 leprosos de 10 leprosos obedientes. 10 homens obedientes, os 10 decidiram obedecer a palavra que foi ministrada. Nenhum ficou fora da obediência, todos obedeceram. E foram sendo curados ao ponto em que obedeciam, iam sendo curados. E essa obediência, irmãos, ela foi radical. Porque Jesus, em nenhum momento, ele falou que ia curá-los. Olha que coisa tremenda, irmãos. Nenhum momento Jesus disse: vai que você vai ser curado. Não, vai e se mostra ao sacerdote. De que maneira? Leproso, vai e você vai ser curado. Jesus não prometeu a cura. Você observou isso, sim ou não? Ele não prometeu aí a cura. Ele prometeu? Não.
Segredo, querido, é obedecer. Senhor, eu não sei o que vai acontecer no meio do caminho, mas se o Senhor mandou, eu farei. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai da tua terra, foi o que Deus falou. Nenhum questionamento, nenhum. Quando Deus manda, querido, nós não podemos questionar com Ele. Faça o que Ele está mandando. Vai e se mostra aos sacerdotes, foi o que o Senhor falou. Se mostra a eles. Ele disse que vai e mostra, e eles foram até o sacerdote. Eles não foram curados quando receberam a palavra. Eles foram curados quando obedeceram à ministração da palavra. Eu estou aqui nesse culto, hoje eu vou ser curado. Se você obedecer a palavra. O segredo é a obediência, irmãos. O segredo está na obediência. Por que nós temos tanta dificuldade em ser grato a Deus, querido? Porque consideramos que obedecer é o suficiente. Eu já obedeço, então está tudo certo. Eu obedeço os mandamentos da igreja. Eu obedeço os mandamentos do Senhor. O Senhor disse para eu trazer o dízimo, eu trago. Eu já sou obediente o suficiente. Muitos acham exatamente isso, irmãos, que vir à igreja, louvar na igreja, trabalhar na igreja, já é o suficiente. Isso tudo é obediência a Deus. Pronto, eu já fiz a minha parte. Isso chama-se religiosidade, irmãos. Nós precisamos ir muito mais além da obediência. Além da obediência, é a gratidão. Gratidão. Esse texto nos diz, amados, que a obediência não substitui a gratidão. Em certa ocasião, eu ministrando uma palavra, eu costumo dizer o seguinte: eu tenho uns 20 e poucos anos de ministério. Irmãos, até hoje, eu não aprendi a lidar com ingratidão. Que isso? Mas você não é pastor? É difícil digerir, irmãos. A ingratidão é algo difícil, não dá para entender o ingrato. Você entende qualquer tipo de erro do próximo, do pecado, mas a ingratidão é difícil, irmão, não dá, não passa da garganta. Como explicar uma ingratidão? Se alguém depois puder me explicar, eu espero ali fora, me explique, me fale um pouquinho sobre o ingrato. Porque se eu lhe perguntar por que você rouba, eu roubo porque estou com fome. Eu roubo porque preciso de dinheiro para pagar aluguel. Eu roubo porque preciso de dinheiro. Por que você adultera? Adulterei porque eu não gosto mais do meu marido, da minha esposa, sei lá por quê, porque eu sou sem vergonha. Mas pergunte ao ingrato, por que você é ingrato? Que resposta você daria? Porque o ingrato, ele é ingrato porque ele é ingrato. Entende, irmão? Não tem outra explicação para o ingrato. Esse texto nos diz que a obediência não substitui a gratidão, irmãos. Esse leproso, paradoxalmente, ele parou a obediência pela gratidão. Olha o que ele fez. O que o Senhor falou? Vai. Ele não mandou voltar. Ele não disse: olha, você vai, se mostra lá ao sacerdote e depois volta, vem me agradecer, viu? Não, querido. Só falou: vocês vão lá e se mostram ao sacerdote. Ele volta para dizer ao Senhor: Jesus, Tu é poderoso mesmo. Jesus, Tu é o médico dos médicos, Senhor. Senhor, eu não consegui nem ir lá no sacerdote, Senhor, eu não consegui terminar o que o Senhor me falou, porque eu sou tão grato. No meio do caminho eu já comecei a glorificar, já comecei a te agradecer, Senhor. Eu fico imaginando o diálogo daquele homem com Jesus. Jesus, ao ver, diz: espera aí, não foram 10? Onde estão os outros 9?
Senhor, eu não sei, Senhor, mas eu sei que eu sou tão grato a Ti por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer na minha vida. Muito obrigado pela pele restaurada, pela minha vida restaurada. Eu não quero condenar os outros 9, irmãos, mas eu procuro entender. Eu procuro entender os outros 9. Eles se viram curados, eles fizeram exatamente o que Jesus lhe havia ordenado. Porque, irmãos, vamos recordar, eles estavam isolados da família, muito tempo isolados da sociedade, muito tempo longe dos amigos, muito tempo sem um abraço, muito tempo sem um aperto de mão. Imagina qual era o desejo do coração daqueles homens. Eu estou curado, eu vou correr para os braços da minha esposa, dos meus filhos, eu quero abraçar os meus. Então nós não podemos condená-los por isso. Cada um conhece a sua dor, cada um sabe de si, mas a questão é que nós sempre julgamos uns aos outros. Muitas vezes nós julgamos esses 9 e achamos que eles são ingratos. Não, a questão aqui não está na ingratidão, eles obedeceram também. Mas o que falava mais alto ao coração daqueles homens? Eu preciso abraçar minha família, eu preciso abraçar minha esposa, eu preciso ver os meus amigos. Mas aí a gente bate o martelo, a gente condena. Amados, prestem bem atenção nisso. Eu quero aproveitar esse início de ano para fazer um autoexame e convidar você a fazer um autoexame. Há alguém que você deixou de expressar sua gratidão no ano passado? Existe alguém, irmãos? Existe alguém que você deixou de dizer muito obrigado? Obrigado. Obrigado por ter sido meu amigo. Obrigado por ter me aturado esse tempo todo. Amado, comece esse ano bem, comece esse ano sendo grato. Comece esse ano aprendendo a agradecer. É tão bom a gente poder agradecer um ao outro, irmãos. Poder falar, meu irmão, que bom que você me visitou naquele hospital. Sabe? Muito obrigado, meu irmão, que você foi lá. Eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui faz nada para o outro em busca de recompensa. Não, nós não buscamos isso. Mas cabe àquele que é grato agradecer. Ao grato cabe o agradecimento. Gratidão implica em voltar, irmãos. Gratidão implica em demonstrar. Gratidão vai muito mais além. Muitos são obedientes em tudo, vão longe, fazem coisas incríveis, se esforçam de todas as maneiras para obedecer. Jesus não pediu que eles fossem e depois voltassem, não, irmãos. Jesus não exigiu a gratidão, porque o nosso Deus, Ele espera de nós a gratidão. O povo passou tudo que passou no Egito, passou tudo que passou no deserto, porque aquele povo era ingrato. Olha a história do povo de Israel, irmãos. Veja quanta ingratidão, veja quanta murmuração. Como que aquele povo era murmurador, ingrato. O Senhor manda pão, todos os dias havia alimento para aquele povo, havia alimento fresco para o povo, e o povo murmura. E o povo murmura. Aí o Senhor manda carne para o povo, enche o povo de carne, e o povo murmura. Abre o mar vermelho, o povo passa de pé enxuto, vai lá do outro lado, chega lá do outro lado, o que ele sente? Saudade do Egito. Ah, que saudade dos pepinos, das cebolas, que saudade. Que povo ingrato. Nós precisamos nos analisar nessa noite, irmãos. Gratidão é algo espontâneo. Gratidão, irmãos, é algo que vem de dentro. É algo que brota. Ninguém precisa pedir a você para ser grato. Simplesmente seja grato. Uma grande verdade nesse texto, irmãos, é que gratidão implica em valores.
Mas nós estamos tão condicionados em seguir adiante, que estamos nos esquecendo de voltar atrás, para dizer muito obrigado. Muito obrigado. Porque hoje, o mundo, ele está muito agitado, ele está muito se lançando à frente, e vamos adiante, e eu quero chegar primeiro, e eu estou correndo atrás, porque eu quero chegar lá. Irmão, olha lá para trás um pouquinho, para um pouquinho a tua vida agora, para só um minuto a tua vida, faz uma análise, faz um retrospecto, veja as pessoas que te abençoaram no ano passado, veja o quanto Deus lhe abençoou, irmãos, veja o quanto o Senhor tem lhe abençoado. Grande parte dos problemas de relacionamento familiar é porque a gratidão saiu do vocabulário da família, irmãos. Muitos não agradecem a esposa, agradecem ao marido. Muitos não dizem: olha, mulher, muito obrigado, porque em 2017 tu me suportou. Você suportou o meu chinelo no meio da sala, a minha cueca pendurada no ventilador. Obrigado, minha filha, você me aturou. Obrigado. Obrigado, esposa amada. Porque muitas vezes eu saía de casa um gatinho e chegava em casa um troglodita. E você, com esse sorriso nos lábios. Obrigado, esposa amada. E a esposa vai dizer: obrigado, meu marido lindo. Que muitas vezes você chegou em casa e entendeu quando eu falei: não estou com vontade de ir para a cozinha, estou cansada. E você foi lá e cuidou de você mesmo. Muito obrigado. São coisas tão pequenas, irmãos. São coisas tão simples que nós esquecemos de falar. Minha linda, muito obrigado. Obrigado, minha amada igreja, por ter orado por mim enquanto eu estava enfermo. Obrigado. Obrigado, igreja do Senhor, que alguns anos atrás eu cheguei aqui e fui recebido por vocês. Sou tão grato a vocês. Eu sou tão grato a esse ministério, irmão. Eu vou confessar algo para os irmãos. Eu quando cheguei aqui, eu não esperava ser amado. Eu esperava carinho. Eu não esperava ser amado, não. Mas eu encontro um povo tão amável, até para ir embora está difícil. Até se eu quiser ir embora, irmãos, meu Deus do céu. Como está difícil, cara. Muito obrigado, amada igreja. Obrigado ao meu pastor que está longe. Nós somos condicionados a fazer aquilo que nos manda, irmãos. Nós não vamos condenar os outros 9. Eu não quero que essa noite você condene ninguém. Mas eu quero apenas que essa noite você faça uma análise. E veja quem você precisa agradecer. A quem? Há alguém que tenha sido muito importante na sua vida no ano passado? Seja grato. Sejam gratas às pessoas que choraram com você. Seja grato às pessoas que sorriram com você, que oraram por você. Seja grato àqueles que estenderam as mãos para você. Seja grato, essa noite é uma noite de nós agradecermos a Deus, irmãos. Seja grato às pessoas que lutaram do teu lado, que estiveram ali perto de você nos momentos mais difíceis da tua vida. Peça a Deus hoje, nessa noite, antes de você comer desse pão e beber desse cálice, peça a Deus nessa noite que te dê graça, para você voltar atrás e agradecer. Peça a Deus: Senhor, me dê graça. Aquele homem já estava curado, irmãos, ele poderia agora seguir o seu caminho, porém ele tomou uma decisão: eu vou voltar atrás, porque eu preciso agradecer aquele Jesus, eu preciso agradecer aquele homem que me curou, eu preciso ser grato a ele, eu vou voltar atrás.
A gratidão tem poder de te levar a níveis mais elevados, irmãos. A gratidão ela nos leva para o alto. O Senhor está vendo e está contemplando se nós somos gratos ou ingratos. O Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração. Muitos não se rendem a Jesus por serem ingratos, e outros deixam a Jesus pelo mesmo motivo, ingratidão. A ingratidão ela tem esse paradoxo, irmão. Uma das características mais importantes da fé cristã é a gratidão a Deus. É uma das maiores características da fé cristã. É você ser grato a Deus. A gratidão a Deus e consequentemente a outras pessoas deve ser uma das qualidades dos filhos de Deus. Deve ser uma qualidade. Não, pastor, eu vou fazer isso por obrigação. Não, querido, isso já tem que estar na sua pele. Tem que fazer parte do teu ser. A gratidão tem que fazer parte de nós. Gratidão ocorre sempre que alguém faz algo que o outro gostaria que acontecesse, sem esperar nada mais em troca. E isso faz com que a pessoa que fez a ação se sinta feliz e a que recebeu também. Olha como a gratidão ela é importante. A gratidão traz junto dela uma série de outros sentimentos, como por exemplo o amor. A gratidão ela vem seguida de amor, ela vem seguida de fidelidade. A gratidão ela vem seguida de amizade e muito mais. Diz-se que a gratidão ela é um sentimento nobre. Seja grato ao Senhor. Se volte para Ele. Nessa noite, irmão. Para um pouquinho a tua vida. Para ser grato a Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar. Eu quero orar a Deus nessa noite. Se há alguém que você precisa agradecer, querido, alguém que te fez tão bem, se há alguém que estendeu as mãos para você, e você precisa dizer muito obrigado, faça isso. Está por aí? Será que está do teu lado? Será que está aqui dentro? Se estiver aqui dentro, fica tranquilo. Isso é divino, irmãos. Se você quiser sair do seu lugar agora e de repente abraçar uma pessoa que te fez tão bem, faça dessa noite uma noite de bênção. Pode sair do teu lugar e abraçar essa pessoa e falar: meu irmão, olha só, esse garoto aqui, me fez muito bem ano passado. Ele não tem noção. Queria ter um filho assim. Me fez bem, né? Muito obrigado. Tão jovem me fazendo tão bem. Quem mais te fez bem? Está aí do teu lado? Se você puder abraçar essa pessoa, abraça. Eu quero orar. Quero orar por você. Pastor, não tem ninguém. Então abraça essa cara feia que está pertinho de você aí. E diz assim: Senhor, eu quero te agradecer por essa alma. Por essa alma que está aqui do meu lado. Você pode orar por ele também? E agradecer a Deus por essa vida. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa alma, por essa vida que foi tão importante na minha vida. E é tão importante na minha vida, Pai. Obrigado por esse meu irmão que está à minha direita, à minha esquerda. Essa vida preciosíssima para Jesus. Nós somos gratos a Ti pelo Teu sangue derramado, que foi por Ele que o Senhor derramou esse sangue, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado porque sem o Teu sangue não haveria remissão dos pecados. Nós não estaríamos aqui se não fosse o Teu sangue precioso. Obrigado por essa vida
Obrigado pela tua misericórdia, pela tua infinita bondade. Obrigado pela tua graça, Senhor. Nós somos gratos a ti por tudo, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te exaltamos neste lugar. E que esse ano seja um ano de eterna gratidão da tua igreja para contigo, porque essa igreja te ama, Senhor. Essa igreja é grata por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos pela obra, Senhor, porque mesmo sem condições, estamos chegando ao final, Senhor. Aleluia. Somos gratos ao Senhor. Somos gratos pela família que temos. Somos gratos pelos filhos que temos, pela esposa, pelo esposo. Muito obrigado. Que os casamentos se renovem esse ano. Que os filhos sejam mais fiéis aos pais. Que os pais sejam mais fiéis aos filhos. Que as tuas ovelhas sejam mais fiéis ao Senhor. Que a tua igreja seja fiel ao ministério. E que o ministério seja fiel à tua igreja, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos e te exaltamos, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?